Antes de qualquer coisa, deixa eu te agradecer por ter aceitado o convite. Eu me inspiro muito em ti. Eu acho que tu é uma mulher assim, ó, que exala um brilho, uma energia que contagia a gente de uma forma muito positiva. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que me siga, que não te conhece ainda, vai amar o teu perfil. Gente, tô falando de verdade. Se tu não segue a Glícia, tu vai te seguir pra ontem, porque vocês vão amar o perfil dela. Muito conteúdo de qualidade, muita inspiração, motivação todo santo dia. Glícia, muito obrigada por participar. Eu que agradeço. Eu agradeço o seu carinho, eu agradeço por você ter me convidado, eu agradeço também por você fazer a sua parte e contribuir por meio do exemplo, motivar pessoas por meio do exemplo. Acho que a gente, quando ganha uma visibilidade de rede social, a gente tem esse compromisso com o tipo de conteúdo. E ter uma preocupação com aquilo que a gente está entregando é o mínimo que a gente tem de ter. E você tem esse compromisso com o que você entrega, então eu também te agradeço muito pelo convite, pelas palavras iniciais de elogio, e eu retorno as palavras para você com todo afeto e todo carinho. Muito obrigada. Agradeço também esse pessoal que já está entrando aqui, já está mandando beijo. Um beijo. Um beijo para o pessoal do Maestria dando aquele apoio. Isso Um aí, galera. beijo aos nossos Forte. colegas. Muito obrigada, gente, pela presença. Eu acho que o tema que a gente vai abordar hoje é super relevante. Caiu super bem, né? Um dia antes do Dia da Mulher. Eu acho que é uma das coisas que eu mais recebo quando eu abro caixinha de pergunta. É isso, sabe? Como conciliar todas as questões que as mulheres têm que levar, né, nas costas, muitas vezes sozinhas, muitas vezes tendo parceria, mas sem muita parceria, né? Então, eu acho que, nossa, vai ser muito produtivo hoje. Gente, assim, antes da gente começar, eu só vou pedir para vocês, um favor. Tem um aviãozinho aqui, ó, aqui embaixo. Aperta nesse aviãozinho e manda para aquela amiga que às vezes está sobrecarregada, que está cansada, que durante a pandemia ficou mais sobrecarregada ainda, de repente com filho em casa, tudo mais. A gente vai conversar e tentar dar aí para vocês alternativas para conciliar estudos com trabalho, com, enfim, tudo que a mulher tem que carregar, né, Glícia? Com certeza. E para a gente poder começar, Raquel, eu acho importante a gente falar um pouquinho antes de nós direcionarmos do papel histórico da mulher. Porque às vezes as mulheres elas nem têm consciência de que muita coisa do que elas reproduzem nada mais é do que uma reprodução social histórica de um comportamento que foi determinado. E um comportamento determinado em nome de quem? De não sei quem. Eu sempre falo assim, quem foi que mandou fazer isso aqui? Ninguém sabe, ninguém tem a resposta. Ninguém diz assim, ah, não, não, é porque desde que o mundo é mundo, eu digo, tá, então é um papel socialmente determinado e reproduzido historicamente. Então ele é passível de questionamento. Essa Claro. sobrecarga feminina, ela surgiu depois da Revolução Industrial, quando as mulheres tiveram de ir ao mercado de trabalho por causa da guerra Uhum. e associaram um papel anterior doméstico que ela já tinha. Então, Exato. juntou uma obrigatoriedade social da maternidade, dos afazeres domésticos, da extensão da maternidade para o marido, porque há um comportamento de que a mãe é uma extensão, a mãe não, a esposa é uma extensão da mãe, então é um comportamento Uhum. socialmente determinado da maternidade, então o casamento acaba sendo uma extensão de uma maternidade e acumulou com uma obrigação de renda, que era uma obrigação, porque o mercado estava sem homens, eles haviam morrido Sim. muito, havia morrido muitos homens na guerra, o mercado estava necessitado, e aí veio uma falsa revolução de ai, mulheres, vem pra cá, que chegou a vez de vocês trabalharem. Aí as mulheres, Agora vocês uhul! podem ser Agora independentes. uhul! Uhul! Agora eu vou ser independente, agora eu vou ter o meu dinheiro. Não, foi o início da bagaça, né? Aí lá juntou a responsabilidade que já havia de uma sobrecarga absurda. Eu nunca vi um negócio tão absurdo como afazeres domésticos de sobrecarga e a maternidade com Uhum. um trabalho fora da sala de aula.
Ou fora da Também. A bicha só trabalha, meu Deus do céu. Com o trabalho fora de casa, né? E aí eu fico Sim. aqui que as pessoas também não sabem, Raquel, que as mulheres se aposentam 5 anos antes por causa desse acúmulo de função. As pessoas acham que então se quer igualdade, porque as É. mulheres não se aposentam no mesmo tempo. Ou, galera, é porque há um acúmulo de função. E aí Olha para só, com... vamos começar essa igualdade com licença maternidade e paternidade conjunta, para que as tarefas sejam divididas É, desde o início, para que porque o que acontece na nossa realidade, né? A gente tem a mulher tirando 4 a 6 meses de licença, enquanto o homem tira 8 dias. Na prática, essa mulher fica 4 a 6 meses com a criança ali, ó, direto, e o homem fica aqueles 8 dias, né, mais ou menos, e acessora. Então, o homem acaba sendo sempre o acessório e a mulher pega no pesado mesmo com os filhos. Então, acaba sendo uma coisa natural, é a mãe que vai na escola quando o filho passa mal, é a mãe que marca consulta no médico, é a mãe que vai saber que acabou a fralda, é a mãe entende que vai saber o remédio que tem que tomar, porque... Então, assim, eu acredito de verdade que e em países, se a gente for ver, né, em países que têm uma maior igualdade salarial, por exemplo, tem essa tendência a licenças paternidade e maternidade compartilhadas. Muitas vezes fica um mês, outro um mês, dividem essa licença e não fica tudo a cargo da mulher. Então, antes da gente pensar em aposentadoria igual, a gente tem que pensar em dividir os as papéis. responsabilidades com os filhos de forma igual, né? Os papéis, né? Porque não É, se trata apenas de aposentadoria, de maternidade e de paternidade. é, São os papéis sociais determinados, a carga exato. social feminina é muito pesada. A maternidade é uma dessas cargas. Acredito que a gente não tem como colocar uma balança, É. mas a maternidade eu vejo como uma sobrecarga absurda para a mulher. Só que a gente vai precisar trabalhar o conceito da equidade, né? Porque Uhum. igualdade sem equidade não é igualdade. Não é. Então, é trabalhar de forma lúcida em relação a isso, né? Essa sobrecarga feminina é resultado desse percurso histórico. Então, chegar um momento em que, e agora, como é que eu faço para conciliar estudo, casa, filho, trabalho? Cara, é luta, é difícil. Não é um negócio impossível, lógico, não é, mas é algo que exige um pouco mais da mulher. Por que que os concursos públicos que de grande preparação, a maior parte que ocupam as pessoas que ocupam esses cargos são homens e não mulheres? Porque eles têm mais tempo para se dedicarem. Isso é socialmente comprovado. Então, cargos como diplomata, cargos que envolvem uma preparação maior, auditor fiscal da Receita Federal, você tem lá Uhum. 23 matérias, 17 matérias para estudar. A pessoa vive para estudar. Mas Exato. sendo mulher, só fazer isso é É muito difícil. complexo, é muito complexo. Nós somos, Deixa, desde inclusive, criança, só te interromper, porque tem tudo a ver com isso que tu tá falando. É, eu atendo, né, na mentoria homens e mulheres. É claro que atendo muito mais mulheres do que homens, até porque eu acho que por uma identificação, né? A pessoa quer fazer a mentoria com uma mulher por ser mulher, por imaginar que vai entender. Mas eu atendo muitos homens também. E já atendi aí mais de 500 pessoas. E se é regra, se essa mulher que eu estou atendendo, ela é casada, tendo filhos ou não, se tiver filhos, é mais certeza ainda que a frase vai ser essa, né? Eu sempre pergunto, antes de começar a mentoria, que outras responsabilidades essa pessoa tem, né? E daí, se essa mulher for casada, ela vai elencar entre as responsabilidades marido. Se ela tiver filhos, ela vai elencar entre as responsabilidades marido e filho. Se ela trabalhar, marido, filho e trabalho. Agora, se for um homem que é casado, ele não vai elencar entre as responsabilidades esposa.
entendeu? Não vai, assim, ó, eu tive um único caso de um menino que elencou entre as responsabilidades filho. E todos os outros, tendo filho, tendo esposa ou não elencam isso como responsabilidade, porque é ao contrário. A mulher que chega em casa e tem o marido e os filhos, o marido e os filhos em casa são uma sobrecarga. O homem que tem uma esposa em casa, ele chega e ele pode ficar tranquilo que Ele ele vai não sentar e tem estudar. sobrecarga. É. Ele vai sentar e estudar e a esposa vai cuidar de tudo para que ele possa estudar. Tá? Então, assim, existem exceções? Existem. Mas essa é a regra geral. Isso gera uma sobrecarga imensa. Mesmo nas mulheres que não trabalham fora, porque trabalham em casa. E muita gente menospreza o trabalho de casa com filho. Então, nossa, é extremamente cansativa. Elas ficam extremamente exaustas, né? É muito difícil de conciliar. E sem o apoio ali, né? Então, vamos falar mais sobre alternativas para buscar soluções para isso, né, Gli? E esse é um grande problema da própria criação social da mulher, de não preparar as mulheres para uma vida profissional, mas desde criança nós somos preparadas para um casamento e a maternidade. É tanto que se você disser que, ainda hoje, século XXI, se você disser hoje que não quer ter filhos e que não quer casar, causa espanto. As pessoas perguntam por quê. Ora, bolas, por quê? Como assim? Por quê? Porque eu não quero, porque a minha vida profissional já demanda muito e vai ser uma sobrecarga. Inclusive, eu estava conversando ontem com uma pessoa que me perguntou. Eu vi você falando que não quer ter filhos. Por que você não quer ter filhos? Eu disse, porque não há um espaço para a maternidade na minha vida. Não há um espaço, eu tenho clareza em relação a isso. Demanda tempo, demanda energia, demanda entrega. O problema é que há uma romantização da maternidade. Exatamente. Não se mostra, na verdade, o que é a maternidade e disfarça a maternidade no amor verdadeiro, no único amor verdadeiro. Eu nunca duvidei do amor verdadeiro. Eu acredito que inclusive, assim, há casos e casos, né? Mas eu acredito que realmente deve ser o amor mais puro que existe, o amor da maternidade e da paternidade. Mas não é só amor. Ter filho não é só amor. Não é a única forma de amor, né? Não é a única forma de amor e não é só amor. Porque o que está envolvido numa criação de um filho é algo absurdo. É dinheiro, é tempo, é energia, é entrega, é preparo emocional. Porque você tem de ter um preparo emocional para você poder fazer com que o seu filho cresça com condições de competitividade de mercado, com condições de estar em pé de sobrevivência, porque a gente vive na necessidade da sobrevivência o tempo inteiro. Assim, a romantização da nossa função faz com que a sociedade não prepare as mulheres para um mercado de trabalho, para uma profissão, para uma carreira bem-sucedida. E aí, quando ela desperta para esse desejo, a função social previamente determinada já foi estabelecida. Ela já casou, ela já teve filhos. E que, assim, que fique bem claro aqui, viu, gente? Que não há problemas em ser casada, em ter filhos, em juntar tudo, desde que isso seja uma escolha e não uma imposição. Sabe, Glícia, eu me pergunto muito isso, sabe? Porque eu sempre quis ter filhos desde que eu sou muito novinha, sabe? Sempre tive esse sentimento dentro de mim. E desde que eu comecei a conhecer mais sobre o feminismo, sobre o machismo estrutural, né? Que é toda essa questão que tu estava falando, de uma questão social em impor, né? E eu comecei a me perguntar se aquela minha vontade de ter filhos era genuína ou eu estava só seguindo. Porque eu sempre tive a vontade de casar, por exemplo, eu casei, né, há pouco. Sempre tive essa vontade de casar, sempre tive essa vontade de ter filhos. E eu passei a me questionar. E conversando com a minha terapeuta também, né? Eu falei assim, mas será que eu quero mesmo? Ela falou, Raquel, fica tranquila, tu quer mesmo, te conheço, tá tudo certo. Ela fala assim, tu tá questionando, é bom questionar, mas também não fica questionando tanto assim, tá tudo certo. É genuíno, tu quer mesmo, é uma coisa que... Mas só o fato de tu questionar, porque muitas vezes, e isso que tu falou é muito importante, tu falou assim, de ser uma escolha,
e que tu não quer, cara, a pessoa que não quer ter filho, ela não pode ter filho, não tem que ter filhos, não quer. Olha só, tudo que tu tem que doar, né? Tanto que pensa só, quem quer muito, já sofre, né? Que dirá quem não queria e acaba. E aí a gente já entra em outro tópico, né? Que seria o aborto. Enfim. Mas mesmo assim, se for de uma forma inconscientemente imposta, sabe? Ah, eu vou me casar e aí agora meu próximo passo é ter filho. Não necessariamente, né? Então, se vocês, meninas, estão nesse patamar aí de eu vou me casar, eu vou ter filho, casem-se, tenham filhos, se for isso que vocês querem. Questionem-se se isso realmente é uma vontade de vocês ou se é a imposição social. Porque muita coisa que a gente faz em muitos aspectos, né, imposição social. Vou te dar outro exemplo. Em termos de criação de filhos, eu pesquiso muito, como eu falei, quero muito ser mãe, né? Então, eu pesquiso muito sobre isso. E uma das coisas que eu percebi que eu acabava fazendo em casa com o meu marido é, tipo, falar para ele fazer alguma coisa e aí ele não fazia direito. Daí eu, não, deixa que eu faço. Não pode, não dá para fazer isso. Não é filho, não é minha criança. Eu não tenho que ensinar. Tem 2 braços, tem 2 pernas, tem um cérebro tão capaz quanto o meu. Não vai ficar tão bom na primeira vez, depois ele vai fazer melhor, vai melhorando. Se eu sempre tirar ele do trabalho, desse trabalho, ele nunca vai fazer direito. E isso, conversando com mulheres que têm filho, né? Isso se repete muito na maternidade. Porque a menina, ela é criada desde criança, cuidando da boneca, fazendo a comidinha. E eu, quando eu tinha 16 anos, eu já sabia trocar uma fralda, sabe? E o meu marido, até hoje, não sabe trocar uma fralda. Entende? A gente não tem filho ainda, ele não sabe. Ele vai ter que aprender com o nosso filho. Então... É uma linha muito tênue, Raquel. Você definir se você quer ou se você está envolvida num processo social. Exato. Uma linha muito tênue. É muito difícil. Assim, eu posso dizer a você que quem decide não ter já entendeu o processo. Quem tem dúvidas se quer ou não, está no meio do caminho. E quem nunca questionou, reproduziu. E pode ser que não, lá no fundo, não era bem o que queria, mas se deixou levar pelo sistema. E assim, infelizmente, isso vai acontecer, porque a gente só dá o estalo, a gente só vira a chave com conhecimento. E predisposição a esse conhecimento. Então, você tem de querer ouvir com calma, você tem que ter a sua capacidade questionadora. Isso aqui que disseram, porque eu desde criança fui assim, né? Ah, você não pode fazer isso porque você... Aí eu perguntava, por quê? Porque você é menina. Na minha mente, porque você é menina não é justificativa. Claro que não. Mas era normal essa justificativa. Eu tenho 32 anos. E com 15 anos, era normal dizerem às meninas que elas não podiam fazer algumas coisas porque elas eram meninas. Então, pode ser que naquela época, as meninas que não questionavam como eu, elas ouviram, menina tem de casar, menina tem de ter filho, uma mulher salva o casamento, olha, uma boa mulher tira o homem de uma situação parará bererê. Então, mulher não é centro de reabilitação. Mulher não é centro de reabilitação. Você imagine, a pessoa ouve, ela ouve de todo mundo e ela vai criando a crença dela, acreditando naquilo. Ela não questiona, ela não tem outras experiências, ela não vive num outro ambiente que traga para ela outras informações. Ela não tem leitura, ela não desenvolve a capacidade cognitiva, o olhar intelectual. É claro que ela vai reproduzir. Ela vai reproduzir, ela vai ser a mãe, ela vai ser a dona de casa. E é como eu disse, não há problemas. Desde que a mulher tenha consciência de dizer, não, eu tenho uma amiga da época da universidade que ela tinha tudo assim para seguir uma carreira profissional de sucesso. E chegou um momento da vida dela, muito jovem ainda, ela disse para mim, amiga, eu quero cuidar, eu quero casar,
eu quero ter filhos, eu quero ficar na minha casinha, eu quero cuidar dos meus filhos. E tá tudo bem. Eu disse, amiga, tudo bem. Porque você quer. E eu disse para ela, eu não seria feliz com essa sua escolha. Eu quero o mundo, eu quero viajar, eu quero estar solta, eu quero alguém me ligar, pode dar aula aqui nesse fim de semana em tal lugar, posso ir sem ter problema, sem ter perda de energia, sem ter de pedir autorização a ninguém, né? Porque desde os 17 que eu saio escondido. Então, minha filha... Não é fácil. Não é fácil. É bem isso que tu falou. Se questionar, né? Porque se tu nunca te questionou e se tu estás nessa... Se tu tem um rumo assim, nunca me questionei. Eu quero ser mãe, eu quero me casar e eu nunca me questionei. Será que tu quer mesmo? Então se questione. Se a conclusão for sim, é isso que eu quero mesmo, como foi pra mim... Mas se questione, porque muitas vezes a gente está só reproduzindo o que a gente viu em casa, o que a gente viu em sociedade, etc, etc, etc. E aí, quando dá o estalo para a vida profissional, aí vem a sobrecarga. Porque você não decidiu lá, você reproduziu, aí você casa, tem filhos, aí você... Poxa, mas agora... várias alunas falam para mim, eu tenho várias alunas de 40 anos, de 50 anos. Professora, eu despertei agora, dá tempo. Eu disse, meu amor, o seu tempo é agora. É agora que dá tempo. E com 40, com 50 anos, voltando a estudar, sabe? Reativando aquela força, aquela vida, aquele brilho de tomar posse da própria vida. Porque é um desprendimento tão grande de energia para tudo que cerca, um esquecimento da própria pessoa, da própria identidade, de quem é. Deixa de ser mulher, passa a ser mãe. Deixa de ser mulher, passa a ser esposa. Há um apagamento da própria identidade da mulher. E aí, quando ela desperta, né, desse mundo encantado, fictício, aí ela diz, caramba... Agora eu quero estudar, agora eu quero ter uma profissão, agora eu quero isso. Aí vem a sobrecarga, porque ela não pôde escolher lá atrás e aí ela vai acumular. E aí já está dentro do sistema, e aí já não tem a parceria, aí já não tem a divisão, né, das tarefas, das funções, porque já está tudo embolado no meio de campo. Isso sem Mas falar... dá tempo, viu, de ser revoltada. Sempre dá tempo. E o que eu, até para estimular, assim, caso uma dessas pessoas esteja vendo e esteja com dúvida em relação a isso, eu tenho muitas alunas e mentoradas que decidiram estudar porque estão em relações abusivas, né? Então, muitas mulheres aí com mais de 30 anos que já estão há alguns anos em uma relação, seja com abuso físico, seja psicológico, seja, enfim, uma relação, às vezes nem abusiva, mas uma relação em que ela tá infeliz também. Às vezes a relação não é abusiva, mas a pessoa não tá feliz e não consegue sair porque tem dependência financeira. Então... saibam, meninas, que a idade de vocês só torna a vontade mais intensa, só torna a intenção mais forte. E o tempo vai passar de qualquer forma. Daqui 3, daqui 4, daqui 5 anos, tu vai ter 3, 4, 5 anos a mais. Mas onde é que tu vai estar? Olha o que você falou aí, ó. Essa aqui é a minha caneca. E o que você acabou de falar é a frase que está no fundo da minha caneca, ó. Nunca desista de um sonho por causa do tempo que demorará a realizá-lo. O tempo passará de qualquer forma. Exatamente. Eu dou de presente para os meus alunos essa caneca aqui, para que eles não desistam jamais do tempo do sonho deles por causa do tempo. Que é uma colheita e aí você escolhe. O tempo vai passar de qualquer forma. O que é que você pretende colher lá? Ó, Raquel, a Tatiana, ela é minha seguidora fiel e ela colocou aqui algo que eu acho muito relevante falar. Ela disse, eu acredito que muito daquilo que você valoriza, ter ou não ter filho, é muito pessoal. Não é pessoal, Tati, é social. A gente não pode confundir o que nos é imposto com aquilo que nós escolhemos. Não existe nenhum ser na sociedade, integrante da sociedade, que não esteja interpolado pelo sistema. Agora, existem algumas pessoas na sociedade que conseguem observar os fios dos fantoches sociais.
e as outras pessoas elas só estão no jogo da Matrix da vida real. Então não existe uma pessoa em que viva em sociedade que tenha uma opinião, como as pessoas dizem, própria. Não existe. Nós somos reprodutores de comportamentos sociais e históricos. Agora, algumas pessoas conseguem questionar alguns desses comportamentos. Por exemplo, eu questiono, mas ao mesmo tempo eu reproduzo. Que não existe essa consciência. Estamos inseridos dentro de um sistema que nos impõe desde o momento em que nós nascemos. Por isso que a gente diz que todo mundo é racista, que todo mundo é homofóbico, que todo mundo é machista. Agora, algumas pessoas conseguem perceber esses comportamentos e começam um processo de desconstrução. Mas nós somos produtos da sociedade, sim. Então, não e há é isso que a gente está convidando vocês também a fazerem, meninas. Então, em relação a questionar. casarem, ter filhos e trabalhar fora ou ficar em casa, não importa o que tu vai decidir para ti, mas decida conscientemente, decida se questionando. É realmente isso que eu quero? Eu tô só reproduzindo ou eu tô reproduzindo e também é isso que eu quero? Né? Porque com certeza tu vai estar reproduzindo. Agora, o quanto do teu querer é verdadeiro ali, te permitir, quem sabe, e se eu não reproduzir? Eu vou ser feliz se eu não reproduzir? Eu vou ser feliz se eu fizer diferente disso? Ó, a Glícia chegou à conclusão. Eu vou ser muito mais feliz se eu não reproduzir. Eu cheguei à conclusão. Eu vou ser feliz se eu reproduzir. E tá tudo certo. Mas será que eu vou ser feliz ou eu só quero fazer a minha mãe feliz? Será que eu vou ser feliz ou eu só quero fazer meu namorado, meu marido feliz? Perfeito. Será que eu estou escolhendo isso para ser feliz ou eu só estou querendo fazer com que as pessoas que estejam ao meu lado fiquem confortáveis com a minha escolha, porque uma outra geraria um desconforto? Que se for para gerar desconforto, mas for aquilo que a sua alma pede, vai lá, minha filha. Vai lá, sabe por quê? Eu fico pensando todos os dias, Raquel. Todos os dias eu fico pensando. Rapaz, você já pensou se eu priorizasse as minhas escolhas em detrimento do conforto que os outros sentem a partir delas, eu não seria feliz. E nessa não faria escolha, nada por ti, né? Não, e mesmo assim, né? Mesmo escolhendo algo que deixaria as pessoas ao meu redor confortáveis, sabe o que aconteceria? Alguém não aprovaria essa mesma escolha. Verdade. Então, no jogo da escolha, se você escolher X ou Y, haverá aprovação e desaprovação em X, haverá aprovação e desaprovação em Y. Então, nesse jogo aí, é o meio, é o que te faz feliz. Eu não quero ter filho. As pessoas ligadas a mim nem me perguntam mais, porque já cansaram de levar uns coices. Porra, aqui há um colégio aqui em Aracaju muito caro. Aí eu digo assim, vai pagar a mensalidade da escolinha da criança? Porque a criança vai fazer 3 línguas estrangeiras, vai fazer esporte, vai estudar na escolinha. A criança já vai ter rotina de adulto, tá? Então vai pagar, vai custear, vai pagar o plano de saúde e vai levar no... Aí pronto, aí pararam, né, de falar. Que porra, cara, eu não quero. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? E aí para você de chega falar aqui... as coisas que tem que gastar, que daqui a pouco eu vou desistir. Eu ia chamar você agora para dizer, aí vem Raquel e diz, eu quero ser mãe. Não, mas eu quero ser mãe. Então compra fralda, mulher. Vou começar a fazer o financiamento das fraldas. E me convide a puxar de fralda, que eu vou com o maior amor do mundo levar as fraldas. Eu vou visitar seu bebê, que eu amo criança. Eu só não quero a responsabilidade materna e é um direito que me assiste. E o meu discurso, a minha luta, a minha militância, os meus posicionamentos é para que as mulheres possam escolher. Exato. De olhar para ela e dizer, meu amor, você quer o quê? Não, eu quero ser mãe, vai ser feliz. Não, eu quero seguir somente uma carreira profissional, quero ser assexuada, não quero nem paquerar. Vai, meu amor, segue seu rumo, vai ser feliz, sabe? O que eu quero, o que eu almejo, o que eu acho que é importante é o estímulo à escolha. Porque senão, sabe o que é que gera sobrecarga? Frustração.
A sobrecarga gera frustração. Alguma coisa na balança vai ficar desequilibrada. Exato. E isso vai gerar frustração. E morrer frustrado deve ser A, horrível. a Elis está perguntando o tema, e o tema é a sobrecarga, é exatamente isso que a Elis está falando, né? A sobrecarga feminina imposta, né, socialmente, em que a gente tem que estar sempre aí lutando contra ela. E voltando, né, ao tema principal, já discorremos aí sobre a importância de vocês questionarem, né, essas escolhas exatamente para, se vai haver a sobrecarga, que seja uma sobrecarga de escolha consciente, né? Muito consciente, porque é uma escolha muito difícil e muito importante. Independente, né, da mulher ter filhos ou não, ela vai estar sobrecarregada. Mesmo a Glícia, por exemplo. Gente, vocês acham que a Glícia, por ela não ter filhos, por ela não ser casada, ela não é sobrecarregada? Ela vai ser sobrecarregada da mesma forma. Por quê? Não da mesma forma, enfim, de formas diferentes. Mas não de forma mais ou menos importante. Porque quando ela está se posicionando como uma professora para concursos públicos, em que a gente sabe, num contexto em que a gente sabe que quase não temos mulheres professoras de concursos públicos, se eu vou entrar na sala dos professores em qualquer cursinho, eu vou ser a única ou vai ter mais uma mulher além de mim? Tenho certeza que com a Gleice acontece de forma parecida. Então, além da sobrecarga que a gente fala de maternidade e de casamento, de casa, a gente tem a sobrecarga no trabalho, porque não basta tu ser boa como professora, tu tem que ser excepcional. Um Exato. homem fazendo metade do trabalho que tu faz, dando a metade da aula que tu dá, ele vai ganhar espaço. A gente tem que dar a aula mais excepcional possível, imaginável. Essa sua fala doeu na minha alma, cara. O que você falou é justamente isso. Eu trabalho num ambiente predominantemente masculino e para eu ter destaque, eu tenho de me esforçar 2 vezes mais. Eu, uma vez só, já era competente. Mas para eu ter destaque, eu preciso me esforçar 2 vezes mais. E isso sobrecarrega demais, porque você não pode errar, você não pode se emocionar, você não pode cansar, você não pode nada. Porque aí, ó, tá vendo? Uma mulher, se fosse um homem, né? E a gente ainda carrega essa carga de ter de entregar 2 vezes mais para poder mostrar realmente que ocupa aquele espaço por competência. Além, Raquel, de um negócio muito doloroso, que é quando você se esforça 2 vezes mais, se sobrecarrega para ocupar esse espaço que é seu, que é legítimo, há sempre alguém para tirar o mérito e entregar a alguém. Ou é para entregar a um outro homem, ou é para entregar a sua estética, porque se é bonita, não é boa profissional, ou então fez o teste do sofá, ou então alguém facilitou, sabe? Eu costumo dizer aos meus alunos que eu ainda enfrentei um outro problema quando entrei na sala de aula, né? Alguns problemas. E enfrentei também o problema de ser muito nova. Então, quando eu entrei na sala de aula, eu ainda tinha de colocar uma autoridade, de mostrar que a minha idade não era requisito para uma competência. E eu dizia assim para os meus alunos: eu só preciso de 5 minutos para mostrar o porquê de eu estar ali na outra pessoa. Uhum. Mas esses 5 minutos eu tinha de entregar o que ninguém entregava. Eu tinha de entregar algo surreal para poder mostrar, eu estou aqui por competência. Isso é uma carga muito pesada, muito pesada. Até hoje, por mais que eu já tenha conquistado uma autoridade, por mais que eu já tenha o meu espaço, por mais que eu já tenha respeito, por mais que eu já tenha relevância, mesmo assim, para eu me manter e alcançar outros espaços, eu preciso ainda estar me esforçando. Então, hoje é domingo e eu não parei para assistir a uma série. Antes da nossa live, eu estava aqui preparando material, estudando, sabe? Então, o tempo inteiro eu estou aqui.
pensando e repensando em como ser mais competente, para que a minha competência não seja questionada por eu ser mulher, por eu atender a um padrão estético, por eu ser solteira, por eu não querer ter filhos, porque cada um traz sua própria carga, né? E cada carga é uma sobrecarga quando se é mulher. Então, é muito complicado mesmo, né? Desculpa, gente, muito barulho ali na rua. A Elis fez uma pergunta, olha só. Meninas, vocês não acham que isso é resquício do machismo de épocas passadas? Amada, que épocas passadas, paixão? É de hoje. Não passou. Continua aí. É machismo, não é resquício. É puro machismo. É estrutural. Começou em épocas passadas e continua hoje, não é? Então eu acho que Machismo foi o que ela de falou épocas mesmo. passadas. Acho que foi o que ela falou mesmo, Raquel. Ela disse, vocês não acham que isso é resquício do machismo? Pode ser que ela não tenha entrado no início da live. E ela, Não, e ela o que eu quero dizer é que quando a gente fala, quando eu li ali resquício do machismo, parece que, quando tu fala em resquício, parece que é uma coisa que não tem mais. E não, que sobrou, que é na uma coisa que verdade sobrou. Na verdade, não sobrou. É o que a gente vive dia a dia, né? é. E que foi o que eu expliquei quando a gente começou a live, né? Falei Uhum. do percurso histórico, falei justamente Exato. que essa sobrecarga, ela Começou. ela é uma extensão. Hoje a gente vive uma extensão, claro. Não vamos negar que melhoras ocorreram. Com Só que certeza. ainda falta muito, mas melhoras ocorreram. Ocorreram, mas ainda falta muito. Gente, olha Eu só. Fala. Desculpa, te Não, interrompi. eu fiz aqui um checklist para quem quiser anotar de como fazer, que você tem algumas dicas para dar. E eu acredito que como mentora você tenha mais dicas, né? Para poder falar sobre como conciliar esses estudos, tal, com essas rotinas. Eu fiz um checklist e aí você desenvolve a partir do que você faz, da sua mentoria, de como você Então, a ajuda gente as está muito pessoas. conectada, Glícia, porque eu ia falar agora, eu ia puxar É? exatamente isso, gente. Ai, Para que vocês bom. pegarem papel e caneta agora. Era exatamente isso que eu ia falar. Olha a conexão que Poxa, a gente tá. poxa, bate, Miglis, bate. Gente, pega papel e caneta agora, porque nós vamos trazer alternativas, dicas e sugestões. Mais uma coisa que eu vou pedir de novo, aperta o aviãozinho e manda para uma amiga que nos ajuda muito a chegar em mais gente, trazer essa mensagem, essas dicas, essa ajuda para mais pessoas. Aperta no aviãozinho, manda para uma amiga, por favor, e pega o papel e a caneta, que agora a Glícia vai começar a dar essa aula e eu vou fazer as minhas intervenções. Certo. Eu fiz um checklist aqui do que a gente precisa para montar a rotina. Claro que tem a ver com o meu conhecimento, né? E eu vou seguir uma linha, mas vocês precisam adequar essa linha à própria realidade de vocês, tá? Não é uma fórmula mágica, gente. Eu sempre digo, para com isso de querer coisinhas prontas para resolver as coisas. É algo que me deixa, assim, bem indignada. Por isso que eu criei uma metodologia de ensino que é português sem decoreba. O meu curso é reflexo da minha indignação. Ai, negocinho pronto. Aí uma dica, professora, para nunca mais errar a questão de português. Cara, se você souber, você me avisa. Você me diz. Para poder usar, porque eu não estou sabendo não, que até hoje eu estudo, né? Então não há fórmula mágica. O que há é um direcionamento que você vai adequar à sua própria realidade. Então, a primeira coisa, anote aí, a primeira coisa que você precisa ter é clareza. É a primeira coisa. Não existe fazer nada sem clareza. Quanto Deixa eu mais pegar meu papel e minha clareza... caneta aqui. Peraí. Até eu vou anotar, né? Que eu vou anotar também. Que essa mulher, quando começa a falar, gente, que é uma aula. Vai, clareza, anotei. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter é clareza. Clareza do que vocês querem e aonde vocês querem chegar. Se vocês não souberem isso, não adianta, porque você não consegue traçar metas, objetivos, nada. Você vai chegar... É igual aquele conto da Alice no País das Maravilhas.
que ela pergunta ao coelho, né? Esse caminho vai para onde? E aí ele responde, aonde você quer ir? Ela disse, não sei. E para que ele interessa o caminho se você não sabe aonde você quer chegar? É isso. Então, primeiro é clareza. Clareza de onde você está e aonde você quer chegar, tá? Então, primeiro é essa clareza. Depois, você precisa priorizar. Você vai ter a clareza e depois você vai priorizar aquilo que você determinou que você quer. Aí você vai colocar como prioridade. E colocar algo como prioridade é desfazer as desculpas. Não vou fazer. Ai, não, mas é porque. Não me venha com historinha. Ah, não fez por quê? Não, sabe o que você vai fazer? Você vai assumir. Eu não fiz porque fiquei com preguiça. Eu não fiz porque não quis. Eu não fiz porque priorizei outra coisa. Assuma suas responsabilidades e priorize aquilo que para você é importante. Vou dar um exemplo simples, sei lá. Ah, eu quero começar, que as pessoas sempre falam, né? 2021 vai ser o ano em que eu vou me tornar uma pessoa fitness. Beleza. Aí chega 2021, aí o que a pessoa faz? Não, amanhã eu vou. Não, amanhã eu vou. Não, amanhã eu vou. Cara, é assim, ó. Não quero ser fitness. Não gosto dessa rotina. Não quero comer assim. Odeio academia. E tá tudo bem, cara. Você não tem de fazer nada disso, não. Agora, não fica inventando desculpas para algo que você não coloca como prioridade. Isso é um fato. Então, ter clareza. 2, priorizar. 3, precisa ter uma atitude resolutiva. Não dá para você querer alguma coisa e ficar remoendo o problema. Atitude resolutiva. Eu vou resolver. Aconteceu aqui o babado, certo? E faz o que para resolver? Não, mas é porque foi por causa de fulano. Não quero saber quem fez, não. Quero saber como resolve. Atitude resolutiva. Ah, mas eu não consigo acordar mais cedo para fazer isso, para fazer aquilo. Tudo bem, não tem problema. Assuma. Eu não acordo porque eu não consigo. Eu não acordo porque eu não quero. E tá tudo massa. Agora não vai querer colher algo que precise de que você acorde mais cedo, que vai precisar de que você abdique de alguma coisa, que vai precisar de um empenho maior. Eu sou professora de concursos públicos. Ó, professora, o aluno fala, professora, como é que eu faço para aprender língua portuguesa? Estuda. Como é que você acha que vai fazer para aprender língua portuguesa? Eu não tenho chip de conhecimento. Estuda. Eu tenho 4 anos e meio de uma graduação. Eu tenho 1 ano e 6 meses de uma especialização. Eu tenho 2 anos de um mestrado. Eu tenho 1 ano já de doutorado. E a pessoa me pergunta como é que faz para aprender português? Estudando, cara. É estudando, não tem como. Agora tem um detalhe, gente. Algumas pessoas, por questões diversas sociais, têm mais oportunidades que outras pessoas. Quem tem mais oportunidade consegue acelerar muito mais a passada. Quem tem menos oportunidades pode ter uma passada menos rápida, né? Vai ser uma passada mais lenta. Mas, assim, o caminho é uma reta. O que você precisa fazer é o que eu tenho de condições para alcançar aquele objetivo. Aí você vai traçar o que você precisa fazer e a partir das condições que você tenha, do esforço que você faça para sair da zona de conforto, você vai dar uma acelerada aí nessa passada para alcançar mais rápido. Então, algumas pessoas podem chegar mais rápido porque elas vão ter algumas facilidades, alguns privilégios sociais e outras pessoas podem demorar um pouco mais. Mas, ó, eu não sou uma pessoa de todo o privilégio social da sociedade. Não sou. A gente tem alguns porque nós somos brancas, né? Porque nós atendemos a um padrão estético, por causa, né, de ter acesso ao conhecimento, isso acaba sendo um privilégio, mas eu sou mulher, eu sou pobre, então isso já desfavorece em outros campos, mas em momento algum na minha vida eu usei isso como uma justificativa para eu não correr atrás da desigualdade. Eu estava alguns passos atrás de outras pessoas e eu busquei formas de acelerar a minha passada para alcançar a galera que estava lá na frente.
Então, essa é a atitude resolutiva. Não é E ficar ainda, Glícia, e importante pontuar também em relação a isso, que em relação a não se comparar também, porque quando a gente fala de acelerar a passada, é de compensar um pouco isso. Mas não Isso. significa necessariamente tu chegar junto com aquela pessoa. Tudo bem se tu vai demorar um pouco mais, sabe? Assim como eu tive todos os privilégios possíveis e imagináveis nos meus estudos, do que diz respeito do que está fora da Raquel. O privilégio de ter apoio da família, de ter dinheiro, de ter acesso, de tudo. O meu problema, entre aspas, estava dentro de mim, que é o transtorno de déficit de atenção. Então, posso falar sobre isso, que era uma coisa que me atrasava um pouco. Eu não vou dizer assim, nossa, por causa do meu déficit eu não vou conseguir, eu vou ter que me encher de remédio. Não. Eu vou conseguir. Eu tô consciente que de repente eu vou demorar um pouco mais do que gente normal, tá? Mas eu tenho outros privilégios, então eu posso aí compensar um pouco mais e aceitei que eu ia demorar mais que as pessoas normais para passar num concurso. E eu demorei 8 anos, mas eu passei, porque eu não desisti. Então, acho que é importante de pontuar também. E é claro que a gente sabe da questão dos privilégios e tudo mais, mas entender que muitas vezes o privilégio vai só te atrasar um pouquinho, mas não significa que tu não possa chegar. Vai ser mais difícil, vai ser mais complexo, mas há que se insistir, persistir para realizar esse sonho. Isso não significa dizer que a gente vai fechar os olhos, que a gente não vai lutar, que a gente não vai fazer militância, Exato. que a gente não vai correr atrás. Significa dizer que se você quiser uma mudança e você estiver nessa escala de desfavorecimento, você só consegue progredir se você realmente der passadas para compensar. Porque a gente também não pode romantizar aqui a vida real, porque a vida real tem contas para pagar, a vida real não espera. Então a gente precisa ter essa consciência da passada, da aceleração. Agora também não se violentando, porque uma coisa é sair da zona de conforto, outra totalmente diferente é se violentar. E é tudo uma linha muito tênue, gente. Tudo é uma linha muito tênue, tá? Então, clareza. 2, Elis, calma, meu amor. Porque, assim, o direcionamento da live, ele vai acontecer, tá? Então, assim, tenha calma, mulher. Porque aproveite o momento, bota um chá gourmet aí do seu lado, ó. Para você sentir a live com toda a entrega que a gente tá dando aqui. Então, a gente vai ter a clareza, a priorizar, uma atitude resolutiva que a gente precisa ser, a gente precisa ter, né? Pronto, ó, Bárbara é minha aluna, eu não quero ser fitness. Pronto, acabou. Ó, não precisa. 4. Não precisa. 4, coloca aí, planejamento. Porque depois que você organiza tudo isso, você começa a planejar. Eu digo para os meus alunos, não existe uma pessoa que consiga dar conta de tarefas sem planejamento. Não tem como. Não, não consigo nem dizer o contrário. Bom, não, acabou, não tem como. Como é que eu faço um planejamento? Espera aí que eu vou mostrar. Uma folha de papel ofício, uma caneta Bic, essa daqui é aquela que engana, a caneta é vermelha com a tampa preta, igual as pessoas que a gente encontra na vida, olha. A gente pensa que é uma coisa, mas é outra, olha. Puxa a preta, mas quando abre é vermelha. Pega aqui, ó, um papelzinho e escreve. Desde o horário que acorda até o horário que vai dormir, o que tem de fazer e como vai fazer. E também não há problema, eu faço um planejamento semanal. Não há problema se no meio da semana você vai precisar fazer algum ajuste. Também não há problema. Mas você precisa se esforçar para cumprir o planejado. E não pode negligenciar o que não pode ser negligenciado. Aqui na minha casa, acho que vai fazer um ano já. Vai fazer um ano. Não, vai ter menos, uns 6 meses. Que um perfume meu caiu na minha pia. Em vez de o perfume quebrar, que seria mais barato, a pia que quebrou. E aos 6 meses, essa pia está quebrada.
Todas as vezes que eu vou escovar os dentes, eu tenho de ir para o outro banheiro. Eu vou ao outro banheiro para poder escovar o dente, porque a pia está quebrada. Negligencio todos os dias o conserto da pia. Porque tem de pesquisar, chamar pedreiro, nananana. Mas o que esse conserto da pia atrapalha no meu rendimento? Na minha produtividade? Nos meus projetos? Não atrapalha em nada. Eu só tenho de sair de um banheiro e ir ao outro. Só isso. Então, é não negligenciar o que é importante, tá? É isso que vocês precisam entender. Então, faz o planejamento da hora que acorda até a hora que dorme, não negligencia o que tem de ser feito e vai se organizando, adaptando à rotina. 5. Nesse planejamento tem de ter metas possíveis de serem realizadas. Não adianta inventar um negócio que você não vai dar conta, cara. Tem como a pessoa dizer assim, hoje eu vou ler 150 páginas, vou ficar 1h30 na academia, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Não é assim que se planeja. Você tem de planejar com o que é possível. Eu não dou conta de ler todos os dias 100 páginas, 150 páginas. Mas se eu colocar 15 minutos para fazer uma leitura e eu ler a quantidade de páginas que der naqueles 15 minutos, para mim é uma meta possível de ser alcançada. Então, eu não vou negligenciar essa meta. Uma vez na minha terapia, eu disse à minha terapeuta que estava com muita dificuldade de fazer leituras diárias. Muita. Estava negligenciando, tal. Ela disse bem assim, quantas páginas você botou por dia? Aí eu disse 35, que eu queria terminar um livro no X período, né? 35 páginas. Aí ela disse, e uma página por dia você consegue ler? Aí eu fiz bem assim na terapia, disse, oxe, diga logo quando consiga ler uma página. Aí ela disse, é esse sentimento aí que eu quero. Aí ela deu a virada de chave, né? A psicóloga, ela deu a virada de chave. Ela disse, é esse sentimento aí. É esse o sentimento das metas possíveis. É de você olhar assim, porra, se eu não fizer isso daqui, cacete, claro que eu vou fazer. Isso aqui, qualquer pessoa faz isso daqui, pô, lógico que eu vou fazer. Então, metas possíveis, tá? É o item 5. E o item 6, ação. Pega tudo isso aí e vai agir. É isso. Perfeito, Pega adorei. tudo e vai agir. Adorei. E olha só, colocando então, vamos colocar na prática, pegar uma situação concreta de uma pessoa, que eu recebi várias mensagenzinhas de mulheres com filhos, marido e filhos, né? Porque eu acho que a sobrecarga a que surta mais as mulheres, especialmente na pandemia, é isso. Eu não tenho filhos, né? Não posso falar por experiência própria. Eu posso falar dos planejamentos que eu fiz na mentoria para mulheres com filhos que deram certo, tá? Planejamentos que já foram feitos para mulheres que têm filhos e que deu certo, e que elas conseguiram adaptar. Então, assim, ó, em geral, gente, é claro que tu precisa considerar se os teus filhos são pequenos ou grandes, né? Quanto maiores, normalmente mais fácil, né? Quanto menores, normalmente um pouco mais difícil. Mas considerações importantes em relação a isso, meninas. Item 1, que costuma mais funcionar, é acordar antes da casa. Não, eu não digo antes dos filhos, porque muitas vezes o marido também dá aquela atrapalhada, né? Então, acordar antes da casa. Eu tenho várias alunas que são casadas e têm filhos, e aí elas acordam 4h30 da manhã, porque a casa acorda às 6, às 7. Nossa, ela começa a acordar 4h30 da manhã, é a hora que dá certo pra ela, entendeu? E assim, a maioria das meninas que têm filhos pequenos, principalmente, dão muito certo com esse planejamento. Porque aí, essa semana mesmo eu fiz planejamento de uma menina que tá com um bebê de 1 ano e meio, né? E ela falou assim, ó, se eu organizar bem e deixar com o meu marido, eu ir me deitar cedo e o meu marido dar uma segurada nele, pra ele ficar acordado até um pouquinho mais tarde, aí ele dorme mais tarde, eu acordo às 5 e o bebê dorme até às 10. Cara, ela estuda aquilo ali e fechou o dia, entendeu? Tu acordou às 5, se ajeita, começa a estudar, estudou até às 10, tá muito, muito, muito maravilhoso. Então é uma super produtividade sem nenhum
Nada, nada, nada te atrapalhando. Então, assim, ó, eu sei, gurias, que às vezes a criança acorda durante a noite. E, assim, é muito importante quando tu faz um planejamento com criança pequena, que tu compreenda que nem todos os dias vai sair como planejado. Porque vai ter dia que vai estar com dorzinha de dente nascendo, vai ter dias que não vai dormir direito, vai... Não adianta. Então, assim, tu vai precisar ser mais flexível contigo, tá? Tudo bem que não deu pra fazer exatamente como foi planejado. Como a Glícia falou, tu vai ler uma página por dia, dá? Ah, uma página dá. É a mesma coisa em relação ao estudo. É melhor que tu estude só um pouquinho do que tu não estudar nada. Então, tudo bem os dias que não der certo. Então, a dica, assim, para pessoas com filhos, principalmente com filhos pequenos, o que mais funcionou com as minhas alunas é acordar antes dos filhos. Porque muita gente coloca para dormir e vai estudar. Tu já tá exausta, tu já limpou casa, tu já trabalhou muitas vezes, tu já cansou fazendo a criança dormir, tu já tá exausta. Então, botou a criança para dormir, dorme também, acorda mais cedo e vai estudar com a cabeça limpa, com o corpo mais descansado. É melhor, é mais produtivo, tá? Outra coisa, quando já é uma família um pouco mais estruturada, que eu quero dizer com mais gente mais crescida. Uma coisa que eu percebi, eu e a minha irmã, em relação à minha filhada, né? Minha filhada tá com 3 anos. E uma coisa que a gente percebeu, que a gente pesquisava bastante sobre como lidar com ela de uma forma melhor, que a minha irmã era mãe de primeira viagem, né? E a gente começou a aplicar a conversa mais ativa. Porque às vezes a gente pensa que a criança é pequena e a criança não entende. Gente, tem 8 meses e já tá entendendo. É bizarro. Eles entendem. Então, teve uma experiência com uma aluna minha também que funcionou super bem. A menina tinha, se eu não me engano, 3 aninhos, tá? Ela tinha muita dificuldade de estudar, porque ela passava o dia cuidando da filha, né? E aí ela fez isso de acordar mais cedo, mas ela queria estudar depois também que a filha acordasse. E daí, isso se chama aviso prévio estruturado. Experimentem com os filhos de vocês, independente da idade. Funciona. No dia anterior, olha, amanhã, quando tu acordar, a mãe vai brincar um pouquinho contigo e depois a mãe vai estudar. Tu vai ficar vendo desenho, ou tu vai ficar brincando com os bloquinhos, tu vai fazer tal coisa e a mãe vai estudar. Depois que a mãe estudar um pouquinho, a mãe vai brincar um pouquinho mais contigo e depois a mãe vai estudar de novo. Falou uma vez. 40 minutos depois, amanhã, e fala de novo. Isso é aviso prévio estruturado. E fala de novo, e fala de novo. A criança vai dormir, porque assim, ó, eles não têm a capacidade que a gente tem de pegar uma informação e, ok. Eles têm o tempo deles de compreender as coisas. E independente da idade que eu falo, é que realmente, desde bem pequenininhos, eles já conseguem entender se tu repetir bastante. O que aconteceu com essa minha aluna? Ela fez esse aviso prévio, né? No outro dia, a filha dela acordou. E aí, filha, bom dia, tudo bem? O que a mamãe vai fazer? Ah, a mamãe vai estudar. E tu vai fazer o quê? Ah, eu vou ficar brincando com o bloquinho. Deu certo, gente. Deu certo. Ai, mas ela chamou no meio do estudo. Normal. Filha, o que a gente combinou? Tu vai ficar brincando com o bloquinho, a mãe tá quase acabando, a mãe já vai voltar a brincar contigo. Tá bom. E voltou. Então, assim, acreditem mais na capacidade de inteligência dos filhos de vocês, porque eles são incríveis. Eles entendem muito, muito, muito. Então, deixa eu respirar aqui. Falando. Achei fantástica. É porque precisa tratar a criança demais, demais. Tratar a criança como se ela fosse um ser que não entende absolutamente nada, entende tudo. Tem que tratar como uma pessoa que tem compreensão e vai partir a compreensão desse diálogo mesmo. Surge dessa conversa, ela vai crescer sabendo respeitar um momento em que o outro está estudando, saber que tem momentos, já entender que vai ficar sozinha, faz parte do processo. E vai sempre conversando. Vai ter dias que tu vai ter conversado e não vai adiantar. Tudo bem, mas na maioria dos dias vai funcionar e a criança vai pegando essa rotina, vai te ver estudando e isso também é um aprendizado imenso, imenso. Aquele exemplo maravilhoso daquela mulher forte que estava cuidando dela e agora está estudando, é um exemplo maravilhoso. Mais uma coisa, eu tô falando assim, tentando pensar em mais alternativas para vocês, tá, meninas? Então, tem os filhos um pouco mais velhos, fica bagunça em casa, marido não ajuda, então... Quem sabe seja o momento de sentar com toda a família e vender o teu sonho para eles. Porque muitas vezes
a gente decide uma coisa e a gente tem em família, aquela conquista não vai ser só tua, ela vai ser uma conquista de toda a família. Mas tu trata ela como um projeto só teu. E assim, é claro que tu não precisa de apoio para passar e para fazer todo esse processo. Precisar tu não precisa, mas é bom, né? É melhor, é menos difícil muitas vezes se tu tiver apoio. Então, outra coisa que eu percebi também nas minhas mentorias é que muita gente trata, tendo filho ou não tendo filho, marido casado com pai ou com mãe, não importa. É tipo assim, minha hora de estudar não me atrapalha, tá na minha hora de estudar. Eu preciso de respeito, tá na minha hora de estudar. E tu entende que é completamente diferente tu falar isso do que tu sentar com todo amor e carinho e contar, olha, o meu sonho é esse, esse e esse. Para realizar esse sonho, eu fiz esse planejamento aqui. Eu preciso estudar dessa hora até essa hora. Eu queria pedir a ajuda de vocês, a parceria de vocês. Por que eu tenho esse sonho? Eu tenho esse sonho por isso, por isso, por isso. Vende o teu sonho. Porque é completamente diferente tu falar para uma pessoa não te incomodar, porque muitas vezes eles vão te incomodar querendo ajudar. E tu falar para uma pessoa, o meu sonho é esse, é isso que eu preciso. Vamos comigo? Segura na minha mão e vamos. É muito mais. Assim, é muito difícil a pessoa te negar isso. Não, e se a pessoa negar, aí você já tem um indício de que a caminhada vai começar a ser sozinha. Exato. E não tem problema nenhum também. Porque muitas vezes a pessoa não tem apoio. Ó, tá cheio de gente no serviço público que não tinha apoio da família. A questão é, tu tá afastando eles ou tu tá puxando? Porque se tu tá só afastando, tu não vai ter apoio, provavelmente. Se tu puxar eles e convidar eles para sonhar junto contigo, pode ser que tu tenha apoio, pode ser que não. Mas, melhor se tiver. Mas se não tiver, tudo bem. E também não sinta raiva disso. Porque quem não vive nesse mundo, quem não vive essa realidade, muitas vezes não tem essa noção, né? Não consegue fazer essa evolução para compreender a complexidade que é a dedicação para o estudo. Exatamente. Cansou, minha filha? Cansei, falei bastante porque eu não queria passar de 1 hora no fim. A gente até passou aqui um pouquinho. Amigos, falando sobre a comunicação não agressiva, exato, né? Porque tem formas e formas de tu pedir, né, uma coisa. Então, acho que as dicas da Glícia foram mais do que maravilhosas, esse checklist. Para botar esse checklist em prática, pensem em todas essas questões. Acordar mais cedo, conversar com os filhos mesmo, por menores que eles sejam, conversar com eles. E conversar pedindo apoio da tua família. Uma coisa, só para finalizar, que funcionava muito lá em casa, eu e o Paulo, eu só estudar. Teve uma época que eu só estudei, né? Eu trabalhei e estudei e depois eu pedi exoneração e fiquei só estudando, né? Porque eu trabalhava como técnico judiciário e não era uma coisa que me realizava. Eu quero saber? Não quero mais. Pedi exoneração, vou só estudar para o cargo de oficial de justiça. O Paulo me apoiou, mas uma coisa que a gente combinou é que o meu estudo era o meu trabalho. Tínhamos 2 pessoas em casa, as 2 pessoas trabalham. Ele trabalha fora, eu trabalho dentro. E o meu trabalho não traz remuneração naquele momento, mas vai trazer futuramente. É um investimento de longo prazo. Então, assim, ele saía de casa para trabalhar, eu ficava estudando. Aliás, eu acordava às 5 da manhã, ele estava dormindo, eu levantava, fazia minha rotina matinal. 5h30 ou 6 horas eu me sentava para estudar e a minha mesa ficava no quarto, a luz do quarto estava apagada, em respeito a ele. Eu estudava na primeira hora com o meu abajur, o quarto todo escuro e o meu abajur. Por quê? Aquele era o meu sonho e aquele era o meu comprometimento, né? Aquele era o meu trabalho. E ó, manhã inteira. Chegava na hora do almoço, Paulo fazia almoço para mim. A gente almoçava, eu estudava também à tarde e à noite a gente dividia as tarefas domésticas. Por quê? Eu estava em casa, mas eu estava trabalhando em casa. Eu não estava em casa fazendo nada. Então, assim, se é o caso de vocês, meninas, eu sei que tem muita gente que tem essa realidade, conversem com o parceiro, a parceira de vocês. Porque essa pessoa, ela pode estar tendo uma visão equivocada de que tu tá o dia inteiro em casa e que tu pode cuidar de tudo em casa. Se tu cuidar de todo o teu estudo e mais de tudo em casa, tu vai ficar muito sobrecarregada. Então, experimentem dividir melhor para que vocês dois estejam mais leves e daqui a pouco sobra um tempinho para vocês ficarem juntos também, porque senão não sobra nem isso, né?
Só que assim, isso é muita exceção, Raquel. Eu Muita sei, exceção. eu sei. Essa não é, mesmo com uma conversa, essa não é a realidade que a maioria das mulheres enfrenta. Então, Infelizmente. tentar estabelecer esse diálogo é um passo, mas pode ser que não seja algo que se concretize. E aí a gente precisa Separar. pensar. Tô brincando. Eu preciso o quê? Separar. Que é outro problema já para outra live, esses problemas, aí a gente leva para outra live. Não, tô E como a brincando. gente sabe que não faz parte de uma realidade, né? Isso é a exceção. O que a gente pode deixar aqui para todas as mulheres que estão nos ouvindo é que elas tenham força, garra e coragem para seguirem, mesmo com todas as dificuldades. Com certeza. Porque vocês provavelmente não terão apoio da família, das pessoas com quem vocês se relacionam, provavelmente não terão apoio financeiro, provavelmente já terão filhos e não terão apoio em relação a esses filhos. É a realidade da mulher brasileira, é uma realidade de uma mulher envolvida num machismo extremamente estrutural, com diversas dificuldades, com abandono parental, com dificuldades financeiras, com dificuldade de acesso à escola, à informação. Então, o recado forte para deixar aqui é: se for o seu sonho, qualquer que seja, mesmo que você não tenha apoio, engula o choro e vá-se embora. É. Vá atrás do que é seu, com a dificuldade. Não importa o tempo que vai demorar. Vá mais lento que a galera, vá dando um passo por vez, vá subindo um degrau por vez, mas não desista daquilo que todos os dias você acorda com a sensação que só seria feliz se aquilo se realizasse. Porque o mundo realmente vai ser cruel e limitador. E o mundo não é para as pessoas que não têm coragem. Tem de ter coragem. E mesmo com a dificuldade, supera a porra da dificuldade. Vai, enxuga a lágrima e vai fazendo. Enxuga a lágrima fazendo. Porque realmente o mundo não é para amador. E não adianta lamentar a realidade em que está. A gente precisa modificar a nossa realidade. E essa realidade, ela só é modificada com muita garra, muita garra. Esse eu não estou romantizando, dizendo que é um negócio fácil, não. É difícil pra cacete. Agora, tá cansada? Dorme um pouco. Descanso. Acorda, se reenergiza, coloca uma energia aí surreal. Lembra do ponto 1 que eu coloquei para vocês: tenha clareza no que vocês querem. Cansou, descansa, mas tenha clareza no que você quer. E quando acordar, levanta para destruir. Eu digo: quando eu acordar, acordo como um trator. Não venha na minha frente, não, que eu tô para destruir. Engole o choro, enxuga a lágrima e vai lá. E vai lá, porque só você que pode fazer, como diz a galera toda da performance, só você que pode fazer a sua parte, ninguém mais. A tua parte é só tu que pode fazer. E assim, gente, a gente podia dar aqui mil dicas, mil alternativas, e com certeza algumas vão encaixar na realidade de vocês, algumas não, né? Esse exemplo que eu dei, né, da minha realidade, eu sei que é muita exceção. Eu trabalho assim na mentoria, tentar ajudar algumas mulheres que têm muita dificuldade com isso. Às vezes tem que tratar o filho, olha eu, o marido que nem filho, né? Mas se esse é o teu caso, uma coisa que funciona bastante aí, colocando tarefas aos poucos. Então, tipo assim, começa com a louça é tua, todo dia, deixa a criatura acostumar, depois adiciona outra coisa, vai indo devagarinho. Cara, é triste a gente ter que falar uma coisa dessa, né? A gente tem que ensinar a criatura. Em Mas é a realidade, 2021, não adianta. ensinar um adulto funcional a ser funcional. Exato, exato. Mas Faz o menor infelizmente é a sentido. realidade que muitas vivem, assim, né? E não significa que essa pessoa não seja boa pra ti, não te ame. Significa, às vezes, muitas vezes, que ela simplesmente foi criada dessa forma e é assim que ela sabe fazer. E aí a gente, né, tem que ter um pouquinho de paciência se é aquilo que tu quer pra ti. Mas, assim, gente, eu quero agradecer a Glícia sempre, né, dando, né, o
tapa de qualidade. Dizer também que é para engolir o choro. Também às vezes é para chorar, porque às vezes a gente precisa chorar, né? Mas no outro dia, acorda, engole o choro e começa de novo, porque todos os dias tu tem uma página em branco para escrever. E tu tem que decidir o que tu vai escrever naquela página. Então, se hoje não foi bom, cara, eu falo isso muito na mentoria. A gente faz um planejamento de uma semana, tem um dia, aí começa segunda, terça, aí quarta caga tudo. Aí daí começa a depressão, fica triste, e daí quinta já não sai. Não, gente, quarta tudo bem, não deu certo, tudo bem. Passou. Tem dia que não vai dar certo. A gente não é máquina, a gente não é robô. Tem dia que não vai dar certo. Tudo bem, não deu certo hoje, mas amanhã eu vou arrombar isso aqui, entendeu? Pega essa energia e bota pra fuder, né? Porque senão, quando tu vê, vai virar uma semana, vai virar um mês em que tu tá lá todo dia dando errado. E mesmo a gente já se encaminhando para o final, né? Assim, já quase fechando a live. E você tocou num ponto muito importante, que é essa sensação de impotência quando não dá certo. É muito importante, gente, nós entendermos que não existe perfeição e que as pessoas colocam nas redes sociais o que elas querem mostrar, o que elas querem que vocês vejam sobre elas mesmas, né? E às vezes, aqui na rede social, a gente se espelha nas pessoas e admira as pessoas e se inspira nas pessoas, mas a gente quer ser igual àquela pessoa. E ser igual, assim, na reprodução. E aí a frustração vem de você entender que não consegue fazer sempre aquilo que a outra pessoa consegue fazer. Mas só que você não sabe se aquela pessoa faz sempre. Porque ela não faz sempre. Porque ninguém faz nada sempre. Eu acordo regularmente 5h50. Mas se eu dormir 1h da manhã, eu ajusto o meu despertador para dar 7 horas de sono. Eu não fico... eu vou deitar 1h e aí vou continuar 5h50, porque eu tenho de acordar 5h50. Não, eu acordo 5h50 quando eu durmo 10. Quando eu não durmo 10, eu ajusto o meu despertador. E há dias em que eu acordo 5h30, há dias em que eu acordo 5, há dias que eu acordo 7, há dias que eu acordo 9. Depende. Não é sobre como o outro faz, é como você consegue fazer. E se você não quiser, ou se você não puder fazer, tá tudo bem, porque nós não somos, como o Raquel falou, máquinas, robôs que ficam reproduzindo. Eu tenho de me monitorar constantemente para eu não achar que eu sou uma máquina de trabalhar. Porque da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu quero estar trabalhando. Porque a mente fervendo, cheia de ideias, não sei o que chega. Eu só ando com papel, pô, pra estar anotando as coisas, os insights. Tem dias que eu quero só ficar deitada assistindo série, é isso. Pois é. E eu mereço isso às vezes. Exatamente. Cara. Há dias que eu deito assim e digo, não vou fazer nada hoje. Olha, o meu negócio, eu vou deixar aquela pia de prato ali cheia de prato, que eu já odeio lavar prato mesmo. Aí eu já arranjo como desculpa. Vai ficar lá cheia de prato. Para vocês não se culparem, não se frustrarem por serem pessoas normais. E não se esqueçam, a rede social é uma paralisação de um momento ideal que o dono ou a dona da conta quer mostrar. É uma paralisação. O que você quer mostrar e você, paralisa. A gente não consegue enrolar aqui na live. Mas nos stories, você grava, não ficou bom, você apaga e faz outro, né? Então, não tomem como parâmetro a rotina de ninguém. Faça a sua rotina de acordo com a sua com a sua realidade. Mas... Isso. Mas viva a sua vida. E se respeite, né? Dá um abraço aqui pro Marcelo, maravilhoso, saudades. As meninas todas da mentoria. Você conhece Marcelo, Marcelo, meu parceiro, a primeira aula que eu dei foi ele que me liberou a sala para dar aula. Foi. Uhum. Marcelo, meu colega. Ele acreditava também em mim antes de eu sonhar esse sonho. Foi, verdade. Ele que me mandou colocar prof no meu nome no Instagram, porque eu não tinha. Marcelo foi um homem acolhedor,
no momento em que eu me posicionei em um ambiente extremamente machista. E eu fui uma das poucas pessoas que me posicionei e ele veio falar comigo muito acolhedor. É como ele falou, ó, ele disse, Glícia foi com quem eu conversei no momento que ele dava como tema da live. Foi mais ou menos isso mesmo. Maravilhoso. E a gente criou um vínculo de lá para cá. É isso, gente. Ó, Então, muito obrigada. gente, já estamos Graciana aqui, também ó. tá aqui. Estamos a Sara, 76 a minutos. Joval, meu Deus, quanta gente. As twins que Sara. uma fez 21 quilômetros hoje correndo. Tati, minha aluna, as meninas, gente, Bárbara, muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por essa troca, por estarem aqui. Nós ficamos constantes, não sei se você percebeu, que a gente ficou aqui na casa dos 55, por aí. Então, as pessoas que entraram foram as pessoas que ficaram, assistiram a live. Então, muito obrigada. Gente, foi sem palavras. Foi maravilhoso, assim, ó, Raquel. maravilhoso demais. Podia ficar a noite inteira aqui contigo. Poderia, lavar meu cabelo, eu ia pegar mulher. um vinho. Eu ia pegar um vinho se você fosse ficar aqui comigo a noite inteira. Eu ia Tem que pegar fazer um uma vinho. dessas ainda, hein? Bora fazer uma live bobagem. do vinho. Cabem 4 pessoas agora, viu? Dá pra gente fazer com 4, ó. Dá pra fazer uma live com 4 tomando vinho. Gente, deixa eu agradecer a vocês pela presença aqui, por vocês estarem aí num domingo que de repente era um momento que tu queria estar relaxando, que tu queria estar com a tua família e tu tá aqui com a gente. É um imenso prazer, assim, é uma gratidão enorme pra gente. Obrigada pela presença, pelo teu tempo, né? Porque o nosso tempo é uma coisa muito, muito importante, né? Cada minuto, né? Muito importante. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela dedicação, por estarem nos ouvindo, essas duas doidas falando pelos cotovelos. Espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho. Se vocês quiserem mais dicas, mais parceria, mais assunto, a gente tá aí, manda direct. Quem não segue a Glícia, que eu duvido muito, né? Siga a partir de agora. Maravilhoso, stories extremamente inspiradores, o perfil extremamente inspirador. Glícia, muito, muito, muito obrigada. Meu amor, muito obrigada. Foi maravilhoso. A troca, a energia, a sintonia foi incrível. Acho que foi uma live muito intensa, muito contributiva. Tem muito material aqui dentro dessa live que vai ajudar muita gente. Um beijo para você. Fique bem, gente. Um bom domingo. E a gente se encontra amanhã, né? Amanhã a gente tem aula do Joel. Amanhã a gente tem aula, exatamente. Beijo, gente. Beijo, gente. Muito obrigada tchau, tchau. a vocês. Bom restinho de domingo. Tchau, boa semana.